Salve, galera ligada, canal Audiência Carioca aqui no YouTube. Eu sou Eduardo Moura e hoje o nosso assunto é audiência. Vamos comentar aí, portanto, os números de audiência do Painel Nacional de Televisão, também do Rio de Janeiro e de São Paulo da semana passada. Então, galera, o resultado entre os dias 15 e 21 de julho a gente vai comentar a partir de agora com vocês. Mas antes, já se inscreveu no canal? Se você é novo, dá essa moral. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque é muito importante aqui para o nosso trabalho. Lembrando que esse conteúdo de audiência eu vou sempre colocar primeiramente para quem é membro do clube do Audiência Carioca aqui no canal, tá bom? Então, essas pessoas vão receber primeiramente o conteúdo e, em seguida, horas depois, todo mundo recebe para priorizar quem está priorizando a gente, para quem está incentivando o canal a continuar ativo aqui no YouTube. R$ 4,99, muito baratinho, é um preço bem acessível. E vocês também têm prioridade na live para aqueles que adquirirem aí o selo de membro do clube, tá certo? Então vamos, sem perder tempo, passar para o site do Cantar Ibope. Perdão, gente. Sem perder tempo, para o site do Cantar Ibope, aí na tela, audiência de 15 de julho a 21 de julho. Eu colocando aqui embaixo, vamos comentar, portanto, aí as principais audiências desse período. Lembrando que o ratio percentual sempre será o número de audiência. Eu vou demarcando aí para vocês, aí vocês vão percebendo do que eu estou falando. Vamos começar, então, falando da Band, em ordem alfabética. Então, o Jornal da Band foi o principal produto da emissora nesse período. Vocês vejam que em São Paulo deu 3,4 de audiência. Dá para a gente aumentar um pouquinho para a galera ver melhor? Eu acho que assim facilitou, né? Então, Jornal da Band com 3,4 de audiência, pontos de média ali em São Paulo, né? Foi a média semanal. No Painel Nacional de Televisão, 2,4 e no Rio de Janeiro, 1,6. Aí vocês reparem que os produtos do Rio de Janeiro sempre têm menos audiência que de São Paulo, né? Porque a Band tem uma programação mais voltada aí para São Paulo. Mas ainda assim, se vocês observarem, o Jornal da Band foi a maior audiência dos produtos da rede no Rio de Janeiro, com 1,6. E se não foi somando também as faixas locais, não deve ter ficado muito longe, porque dificilmente a Band consegue uma média semanal acima de 2 pontos em um produto no Rio de Janeiro, a não ser que tenha aí Campeonato Carioca, como eles sempre fazem, eles crescem bem de audiência. Sempre fazem, como eu digo, nas últimas temporadas. O perrengue da Band, 1,6 também no Rio de Janeiro, 2,2 de média em São Paulo e no Painel Nacional de Televisão, 1,7. Vejam a força do Datena, também um programa muito assistido nos padrões Band de ser 1,6 no Painel Nacional de Televisão, 2,8 caiu em Datena. Uma coisa que muita gente não percebeu ainda é que o Tá Na Hora tirou um pouco do público do Datena. Fica em quarto lugar, muitas vezes fica, mas o Tá Na Hora foi muito importante, gente, para tirar um pouco da audiência da Band, tirar uma fortalecida desse público e também melhorar a média-dia do SBT. Né? Então, vocês vejam, 2,8. Também tem um efeito que o Datena não está fazendo programa. Né? O Datena está afastado porque diz que vai ser candidato nas eleições. Eu só acredito depois que botar uma fotinho dele lá na urna. Enquanto não coloca, eu tô para ver. O Datena no Rio de Janeiro ainda teve 0,9, não ficou no traço aqui, apesar de ser um programa totalmente voltado para São Paulo. Voltando então aqui para a Band, então esses foram os destaques da Band. Outro destaque também que eu queria marcar aqui é o apito final, que teve 1,1, programa do Neto no Rio de Janeiro. Não é um número muito habitual, geralmente fica abaixo de 1 ponto. Foi muito bem. Né? O automobilismo não tem ido bem na Band esse ano, 1,3 no Rio, 1,6
em São Paulo e 1,5. 1,5 no painel nacional de televisão, lembrando que foi a Fórmula 1, foi a corrida da Fórmula 1. É um resultado muito ruim para a Band, né? Não chegar a 2 pontos com uma corrida de Fórmula 1 caiu bastante a audiência da Band na Fórmula 1, né? Então, 1,5 no painel nacional de televisão, 1,6 em São Paulo, 1,3 no Rio de Janeiro. Só do apito final, só para a gente fechar, então, 1,1 no Rio, 1,9 em São Paulo e 1,5 no painel nacional de televisão. Foi um bom domingo para o Neto. O melhor da noite, na sua primeira semana com o R.R. Soares ali, também não teve muita mudança, não. 2 pontos de média em São Paulo, um resultado para o nível da Band na faixa ok. 1,4 no painel nacional de televisão e 1,4 também aí no Rio de Janeiro. A audiência também do MasterChef no painel nacional de televisão, 1,4. 1,8 em São Paulo e 1,2 no Rio de Janeiro, acima do 1 ponto também o MasterChef. Né? Esses foram os destaques aí da Band. Depois eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês assistirem tudo completo, detalhe por detalhe. Rio de Janeiro agora, com a Globo e também São Paulo e painel nacional de televisão. Renascer, perdendo a audiência, até deu uma pequena recuperada essa semana, mas não está mais próximo dos 30 pontos como foi no início da novela. Né? Então, tivemos Renascer como o produto mais assistido do Brasil, na TV brasileira, com apenas 24,8. Veja que não chega mais a 25 Renascer. Né? Nesse momento, pelo menos, na semana passada, não chegou a 25. Não foi uma semana atípica. Foi uma semana com dias normais. Né? A semana que vem já será uma semana atípica, porque teremos Olimpíada. Então, isso pode mexer com os números do Ibope por conta ali de um evento ou outro que entregue melhor, não é? Então, 24,8 no painel nacional de televisão, produto mais assistido do Brasil, ainda assim. Em São Paulo, 25,8 e no Rio de Janeiro, 25,9, muito parecido aí o destaque aí para a novela Renascer, para a novela do Bruno Luperi e do Benedito Rui Barbosa. O JN com 23,2 em segundo lugar. Em São Paulo com 24,2. Vejam, em São Paulo, melhor que no Rio de Janeiro, com 24,1. A faixa dedicada à segunda edição dos jornais locais, 22,3 de média nacional. São Paulo, SP2, com 22,2. E no Rio de Janeiro, 24,3 a média semanal do RJ2. E aí, só para efeito de comparação, vocês vejam que o RJ2 deu mais audiência comparado ao Jornal Nacional, que teve uma semana de segunda a sexta, 24,1. Então, o jornal da Ana Luísa Guimarães ficou 0,2 à frente do JN. Outros destaques aí, tivemos Botafogo e Palmeiras, um jogaço pelo Campeonato Brasileiro na 5ª posição, 21,2 no painel nacional de televisão. Foi um jogo que foi para praticamente todo o Brasil. 21,8 em São Paulo e no Rio de Janeiro 25,7. Um jogo que interessava especialmente ali também a torcida do Flamengo, que está brigando por esse Brasileirão ao lado de Botafogo e Palmeiras. A gente pulou aqui no Rancho Fundo, tem ido muito bem a novela, não é? 21,4 no painel nacional de televisão, 21,7 em São Paulo e 23,4 no Rio. No Rio, sem muita diferença ali, um pouquinho maior, digamos assim, a audiência em relação à antecessora, Elas por Elas, que aqui no Rio era muito bem de audiência, mas em São Paulo não era. E pelo menos no Rancho Fundo não está deixando a Globo atrás dos 20 pontos, como aconteceu com Elas por Elas. Né? Então isso aí tem também sido evitado. Então, no Rancho Fundo, 4º lugar, segunda novela mais assistida no Brasil, ficando atrás de Família é Tudo. Tá? Aí eles colocam os episódios de sábado. Família é Tudo sequer entrou aqui na tabela. Ó, Família é Tudo só entrou o capítulo de sábado. Ó.
Não, não. Aqui é no Rancho Fundo, de segunda a sexta. Eu acho que houve um erro do Ibope, hein? Eu acho que houve um erro do Ibope aqui. Eles repetiram, ó, se vocês olharem 2 vezes aqui, ó, no Rancho Fundo 2 e no Rancho Fundo 1. Então, esse no Rancho Fundo 2, gente, na verdade, é o Família é Tudo, não é? Novela 2 não é no Rancho Fundo. Novela 2 é Família é Tudo. Então, vamos atualizar, então, para a gente entender. Então, aqui está no Rancho Fundo, mas é Família é Tudo. Então, Família é Tudo com 21,4, 21,7 em São Paulo, 23,4 no Rio de Janeiro. E agora sim, novela 1 no Rancho Fundo. Eles erraram ali o pessoal do Ibope. Então, ó, 20,6 no painel nacional de televisão, 20,4 em São Paulo e 22,8 no Rio de Janeiro. Mas é aquilo que eu falei, está mantido. Acima dos 20 pontos em São Paulo e no painel nacional de televisão, que foi um problema de Elas por Elas, e no Rio de Janeiro, 22,8, uma audiência que era o nível de Elas por Elas, que era bem receptiva aqui no Rio de Janeiro. Aqui outro destaque, acho que para a Globo foram esses os destaques aí que a gente acabou aí, portanto, de comentar. Pulando para a Record, tivemos alguns destaques positivos. Jornal da Record, o produto mais assistido em rede, com 7 pontos no jornal principal da Record aí no painel nacional de televisão, 7 pontos também em São Paulo e 7,3 no Rio de Janeiro. Belo resultado aí para a Record. Outro destaque também foi a Rainha da Pérsia, que na semana passada teve média semanal de 6,7 no painel nacional de televisão, 6,5 em São Paulo e 7,5 no Rio de Janeiro. Esse 7,5 me chamou muita atenção. Né? Se eu não me engano, a melhor semana de A Rainha da Pérsia. Eu tô aqui sem os números decorados, mas eu não vi nenhum 7,5. Eu fico muito atento às audiências de novelas para dar algum destaque. Então, se eu não me engano, foi a maior audiência de Rainha da Pérsia. Não me lembro de nenhum resultado acima de 7,5, essa média semanal. Outro programa que está em bastante crescente, a gente vai fazer um vídeo para falar sobre isso aqui no Rio de Janeiro, especialmente, é o Domingo Espetacular, que está em crescente no Rio de Janeiro, que tem se aproximado cada vez mais do SBT, do programa Silvio Santos em São Paulo, e que no painel nacional de televisão sempre ganhou do programa Silvio Santos. Então, ó, 6,7 no PNT, 6,4 para o Domingo Espetacular em São Paulo, 6,7 para o Domingo Espetacular no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, essa audiência foi maior que a do programa Silvio Santos. A gente vai fazer um vídeo sobre isso depois aqui para o canal. O que mais? Vejam que o religioso lá das edições do Balanço Geral também bombam. 5,9 no painel nacional de televisão, 6,2 em Sampa, 7,1 no Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Canta Comigo Tim também indo muito bem, 5,9 no painel nacional de televisão, um pouquinho menos em São Paulo, 5,6. E mais um destaque, o Rio de Janeiro, o consumo da Record no Rio de Janeiro é uma coisa que tem chamado muita atenção nos últimos tempos, tem crescido, pelo menos é isso que o Ibope tem apontado, Cantar Ibope. 6,5 o Canta Comigo Tim. Gênesis também indo bem, aí a reprise de Gênesis, 5,4 no PNT, 5,2 em São Paulo. Digo indo bem porque está no top 10, não é? No top 10 do PNT. Mas 6,2 do Rio, mais uma vez o Rio na frente, né? O Cine Maior aí, que tem sido um horário, a Record já tem recuperado alguns horários em algumas praças, no Domingo Espetacular, como eu falei agora, e também no Canta Comigo Tim, no Rio, no painel nacional de televisão. Vejam que o Cine Maior é um programa que não costuma figurar no top 10, já apareceu no top 10. Isso tudo, gente, já é uma movimentação aí desse dominó que embaralhou aí por conta da saída da Eliana. Aos poucos a gente vai tentar entender até o final do ano que isso vai acontecer, né? E São Paulo, o SBT está com um problema seríssimo, vocês vão ver daqui a pouco, com o Roda Roda, porque o Roda Roda não sustenta a audiência do Domingo Legal, e aí depois a Patrícia tem que fazer trabalho de recuperação.
O que parece, nesse melhor momento, é que o Portiolli entregasse para a Patrícia direto. A gente fala disso aí num próximo conteúdo, como eu falei. Tá? Cine Maior com A Beira do Abismo, 4,9 no PNT, 4,8 em São Paulo e 4,4 no Rio de Janeiro. Certo? A média geral foi abaixo do Portiolli, mas no real time de São Paulo ele ficou com 4,8 de média, mas quem acompanhou o real time, houve momentos que o Cine Maior passou o passo-repassa. Então já há uma reação da Record em alguns horários, que eu acho, em algumas praças, em alguns horários, que eu acho que é bom o SBT ficar bem aí de molho. Cidade Alerta também no top 10, fechando o top 10, 4,2 no PNT, 4,8 em São Paulo e 4,3 no Rio. Detalhe que o Rio, como com a virada da pauta do Cidade Alerta Rede para o Cidade Alerta Rio, como cresce, não é? Tinha tudo para não ter essa edição nacional aqui para o Rio de Janeiro. A Record deveria tentar apostar nisso, mas isso é custo, né? Rede TV, né, nesse momento aí complicado de audiência, Super Pop, programa mais assistido, vejam, gente, que o programa mais assistido da semana da Rede TV foi o Super Pop, com 1 ponto de audiência de média, tá? Em São Paulo, com PNT 1 ponto para o Super Pop, 1,4 para São Paulo e 0,8 para o Rio. Para o Rio, ele não foi mais assistido, foi a Sônia Abrão com A Tarde é Sua, que já é há muito tempo, com 1,5. Mas a Sônia no PNT ficou atrás do Super Pop, com 0,9. E em São Paulo também ficou atrás do Super Pop, 1,3. Mas a Sônia está no horário da tarde, a Luciana Gimenez está no horário da noite. Então, um trabalho aí dentro da realidade da Rede TV, um trabalho aí a destacar da Sônia Abrão no A Tarde é Sua. Né? Operação de Risco, eles dividem 1 e 2, né? Eu acredito que um seja sexta e o outro seja sábado, né? Esse de sábado é o principal, no turno 2, 0,9 no PNT, 1,6 em São Paulo, 0,8 no Rio. Né? Vou passar um pouquinho essa audiência da Rede TV, que a gente não costuma muito a comentar, então acho interessante, né? Que é a programação de rede. Rede TV não tem programação local a não ser os horários vendidos, né? Em quarto lugar, a Operação de Risco Noturno 1, né, 0,7 no PNT, 1,7 São Paulo, e aí deu traço, hein? Aí deu traço no primeiro programa da semana, com 0,2 aí às sextas-feiras. Sensacional, da Daniela Albuquerque, em quinto lugar, o quinto mais assistido da Rede TV, 0,7 no PNT, 1 ponto em São Paulo e 0,7 no Rio de Janeiro. João Kleber Show, sexto lugar, 0,6 no PNT, 0,8 em São Paulo, repetindo a mesma coisa, 0,8 no Rio de Janeiro. O Ultra Show do Geraldo Luiz, por um tri, saiu no traço, em 0,6 no PNT, 0,8 em São Paulo e 0,9 no Rio de Janeiro. Foi bem o Ultra Show aqui no Rio, porque na semana passada foi 0,4, então teve um crescimento aí de mais de 100% de audiência de uma semana para outra. TV Fama, quem viu TV Fama, quem vê o TV Fama, né? TV Fama que incomodou muitas vezes aqui no Rio de Janeiro a Band, e até de certa forma ali se aproximou em algumas oportunidades do próprio SBT, 0,6 no PNT, 0,8 de média semanal em São Paulo e 0,6 no Rio. Lembrando que esses são números do Cantar Ibope. Eu vou colocar o link aqui embaixo depois para você acessar. Geraldo Povo, 0,4 no PNT. Aí o resultado muito ruim para o Geraldo Povo. No traço, 0,4, abaixo do meio ponto. E o detalhe, gente, ainda é nono lugar estando no traço, né? Para vocês verem a situação da Rede TV. 0,7 em São Paulo, 0,4 no Rio de Janeiro. Deu o mesmo resultado da semana anterior. E a sessão Dorama aí entrando no top 10 da Rede TV, com 0,4 no PNT, 0,4 também em São Paulo. No Rio, um pouquinho melhor, fora do traço, 0,6. E por fim, o SBT.
Programa Silvio Santos disparado, o mais assistido da emissora, 5,9 no PNT, 7,1 em São Paulo, ficou à frente do Domingo Espetacular. Mas vocês vejam que a diferença já é menor. O Domingo Espetacular, ó, vou voltar aqui, ó. Cadê o Domingo Espetacular? 6,4. Uma diferença de 0,7. Né? Ainda é uma diferença que não vai tirar de uma hora para outra, mas a Record já não está tão longe do SBT nesse horário da noite. Né? Esse momento de virada do Roda Roda tem sido delicado para a Patrícia, porque ela poderia ter uma média melhor se ela recebesse do Portiolli. E no Rio de Janeiro, o programa Silvio Santos 6. O Domingo Legal, gente, eles dividem em 3 partes. Então, a última parte, que é a parte que tem mais televisores ligados, ficou na segunda posição com 5,6 no PNT, 6,3 em São Paulo. Vejam que a última parte dá 6,3 em São Paulo. E vejam que o Roda Roda sustentou, até que sustentou bem em São Paulo, né? Em São Paulo até que sustentou bem, perdeu 0,3. Perdeu 0,3, 6,3 a 6. Até que em São Paulo o Domingo Legal fez uma passagem boa para o Roda Roda. Estou vendo esses números agora com vocês, até porque mesmo que eu visse antes, não teria como decorar. Agora no Rio, não. No Rio tem uma queda interessante. No Rio, ó, ele sai a última parte de 6 pontos, ó, e vai para 5 pontos. Vocês estão vendo aí eu marcando? Ó, de 6 vai para 5 pontos. Aí realmente é mais complicado. Lembrando que quem está vendo no celular está pequenininho, mas quem estiver vendo no computador ou no notebook e aumentar, ou na televisão, vê maior isso aí que eu estou falando. A segunda parte do Domingo Legal, que é a parte que é com futebol, 5,3 no PNT, 6 em São Paulo, 6,3 no Rio de Janeiro. Foi bem essa segunda parte, hein? Era um dia de Atlético Mineiro e Vasco no Rio de Janeiro. Ah, e vocês reparem que o Hora do Faro sequer apareceu lá no top 10 da Record. Roda Roda com 5,3 no PNT, lembrando que recebe com 5,6 e fecha com 5,3. Recebe com 5,6 Domingo Legal, fecha com 5,3. A perda foi pouca em São Paulo e no painel nacional de televisão. Aqui também eu mostrei, ó, de 6,3 para 6, mas aqui no Rio, de 6 para 5, aí é uma perda de 1 ponto, já é uma perda mais significativa. Né? Enfim. O que mais? Domingo Legal, aí a primeira parte que teve dificuldade. A primeira parte teve muita dificuldade com o filme. Tanto que o SBT vai fazer um teste, vai colocar o Alvin e os Esquilos 3 para São Paulo, para o Rio vai ser normal com Carioco, para ver se faz uma entrega melhor, para ver se pega esse público de filme antes da Record. Vamos ver. Então, 4,8 Domingo Legal, 5,1, 4,8 no PNT, a parte inicial foi vê quanto foi o filme lá da Record, ó. 4,8 foi o Domingo Legal. O filme da Record, quanto deu? 4,9. Deu mais audiência do que o Portiolli na primeira parte, hein? 4,8 aqui, ó, para o Domingo Legal, a parte 1, a parte do Passo Repassa. E 4,9 para o filme. Ficou à frente no PNT. Vamos ver São Paulo. São Paulo, 5,1. Vamos ver São Paulo, o filme ficou abaixo, né? Aqui acho que ficou abaixo, 4 e 1 quebrado. Vamos ver. 4,8. Isso. E por fim, então ficou à frente em São Paulo. E por fim, 4,4 no Rio. O filme da Record, vamos ver lá o Domingo Legal, 5,6. Mas vejam também que não é uma distância muito longa. A NT deu o filme da Record. Né? O que mais aí? A Praça é Nossa sempre no destaque, 4,2 no PNT, 4,7 em São Paulo, 4,9 no Rio. E as novelas da tarde que têm crescido no SBT, não é? Isso é muito interessante, tem ficado acima dos 3 pontos. 3,7 para Contigo Sim no PNT, 3,7 São Paulo, 3,2 no Rio. Tereza, 3,5 no PNT, 3,6 em São Paulo, 3,2 no Rio. Copa Sul-Americana, Rosário Central
E internacional, semana passada, 3,5 no PNT, 3,9 em São Paulo, quase 4 pontos, hein? Até que foi bem a Copa Sul-Americana com o jogo fora dos paulistas, não foi mal. 2,6 no Rio de Janeiro. E fechando o top 10, o Ratinho, com 3,3 no PNT, 4,1 em São Paulo e 3,2 no Rio de Janeiro. Bom, tá aí portanto, os números de audiência do PNT. Saindo semanalmente, a gente comenta aqui com vocês, né? Vejo esse crescimento da Record no horário nobre de domingo como algo que o SBT precisa observar. Acho que o Roda Roda está no lugar errado. Apesar desse domingo não ter perdido tanto público como a gente viu no PNT e em São Paulo. Perdeu mais no Rio de Janeiro, quando perdeu 1 ponto de audiência. E 1 ponto no Rio de Janeiro é muita coisa. Então tem que ficar de olho nisso aí. Também vejo com preocupação o horário do Domingo Legal da primeira parte, quando a Record vai com um filme muito bom. Acho interessante a estratégia do SBT começar com um filme antes da Record para ver se tira um pouco desse público e continua ali com o SBT. Achei uma ideia bem interessante essa daí que vocês estão vendo. No caso da Globo, alerta ligado para Renascer, fase final, novela não cresce, ou cresce muito pouco. Não é? Band mantendo o índice ali mesmo com o R.R. Soares, do Melhor da Noite, né? Melhor da Noite mantendo o seu índice, e Rede TV com a Sônia Abrão, mais uma vez, sendo o único programa da emissora que passou 1 ponto ali nas 3 praças principais, PNT, São Paulo e Rio de Janeiro. E Record, tem que ligar o alerta para o Hora do Faro, como sempre, que sequer apareceu, assim como a novela Apocalipse, que também sequer apareceu no top 10, porque a novela Apocalipse tem mostrado rejeição quando acaba as edições aí do Balanço Geral. Fechou? É isso, então. Comentamos bastante. Antes de ir embora, bota o comentário aqui na tela para mim. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Escreve aqui que cidade você está falando, o que você achou. Manda o seu destaque também para mim. Pode ser que eu não tenha percebido alguma coisa. Eu te conto no próximo conteúdo. Fique ligado. Até a próxima!